Esta é a previsão para 20 de fevereiro de 2026, sexta-feira, e as cartas trazem as nuances para você entender como vai ser esse dia, quais são as tendências, os obstáculos, as oportunidades, os caminhos. Eu vou aqui compartilhar com você, vou dividir com vocês. Então, aqui nas finanças nós temos a temperança. E esse dia é um dia de evitar os extremos, sabe? De talvez fazer algo demais, ou, por exemplo, de gastar demais, ou até economizar demais, entende? Hoje a temperança ela vai lembrar de que o caminho do meio às vezes também é uma opção, não dá pra gente ir tão pelo extremo e não tão a fundo em alguma situação, né? A gente precisa de repente ficar no meio termo mesmo, certo? É um dia, inclusive, para prestar atenção em certos investimentos, para evitar grandes investimentos, evitar gastos desnecessários, olhar para os seus objetivos e para os seus recursos com um olhar até talvez a longo prazo. Pode ser que talvez você pense mais em coisas para o futuro, por exemplo. Pode ser que você vá fazer algum investimento e olhe, analise e pense: não, aqui eu vou esperar mais um pouco, porque agora os juros estão altos e depois vai baixar esse preço, então vou esperar, sabe? Pode ser aquele dia que você percebe assim que talvez seja interessante dar uma pisada no freio e um pouco mais devagar, de forma mais lenta, porque de fato talvez o cenário esteja um pouco mais lento. E é claro, antes de mais nada, eu tenho que lembrar vocês, essas tiragens que eu faço aqui todos os dias, elas são coletivas. Então, se você quiser saber algo mais específico sobre a sua área financeira, você está prestes a tomar uma decisão, a fazer um investimento ou alguma situação assim, não dispense uma leitura de tarô, que pode ajudar bastante a você evitar, de repente, um gasto desnecessário, um risco desnecessário e pode te mostrar caminhos, inclusive, para você realizar os seus sonhos. Inclusive, nos meus destaques lá do Instagram, eu postei um depoimento semana passada de uma consulente muito querida que compartilhou comigo sobre uma conquista que ela conseguiu através das cartas que ajudaram ela, assim, que ela não sabia se fazia, se ela dava continuidade na compra do apartamento. Aí, inclusive, eu lembro que as cartas mostraram que ela deveria esperar um pouco mais e de repente investir numa casa. E de fato apareceu a oportunidade da casa, então talvez possa ser que você precise também, nesse início de ano, um direcionamento financeiro e eu tô aqui para te ajudar, tanto nas finanças, no trabalho, na espiritualidade, em alguma questão de saúde que eu possa também te ajudar, questões amorosas, questões pessoais, enfim, eu tô aqui para te ajudar. E dentro de qualquer tema que a gente pode abrir aqui, no caso, aquilo que vai ser útil para você, que vai tirar suas dúvidas. E aí, para você fazer a sua consulta, entre em contato comigo no link que tem aqui na descrição, tá? Aqui embaixo tem um link que você entra em contato e vai falar comigo ali, a gente consegue conversar e eu vou entender como eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Só para eu lembrar, né, gente? Porque de fato aqui às vezes você pode ter mais alguma dúvida específica e aí uma leitura personalizada é o indicado para fazer isso. Aqui na área do trabalho, nós temos o Cavaleiro de Espadas, que traz um fluxo de informações, sabe? É um dia talvez até um pouco mais agitado no trabalho. E em algumas questões, assim, você pode perceber o movimento das coisas rapidamente acontecendo e as informações sendo transmitidas de forma muito rápida, as ideias sendo transmitidas de forma rápida. E você talvez vai estar com uma vontade, com um destemor, com uma coragem, com um anseio, uma busca pelas suas metas, pelos seus objetivos, que podem ser conquistados através de esforços de fato. Mas o importante aqui, de qualquer forma, é você saber o que você quer no seu trabalho. Isso é o fundamental, porque é isso que vai te direcionar, que vai te levar para o caminho de fato apropriado. Então, é importante
Manter atitudes ativas no teu trabalho esse dia, demonstrar vontade, demonstrar garra, demonstrar interesse e principalmente essas situações que podem de fato exigir uma atitude são significativas. Você ter uma atitude nesse dia vai com certeza ser muito bom, vai ser positivo, favorável para você. Aí aqui nós chegamos na área amorosa com a carta da justiça. E assim, a justiça aqui, ela fala bastante sobre a forma que nós tratamos as pessoas, que nós lidamos com os relacionamentos. E, e isso vai estar em evidência, sabe? Por quê? Porque talvez a gente consiga perceber o reflexo da nossa atitude através do outro. Talvez você perceba através da atitude do outro que você está tendo uma postura meio descabida, meio inapropriada, ou não, ou pode ser que você perceba através do outro que você está no momento certo, no lugar certo, na atitude certa, sabe? Então, é importante também lembrar de manter o respeito pelas pessoas. Essas atitudes respeitosas vão estar em destaque. Os limites precisam ser respeitados, até sem muito romance, sem muita romantização das coisas. É um dia que talvez vai exigir uma postura mais confiante e sincera aqui, vamos botar, né? Vamos dizer. Porque de fato, talvez você precise ser real, verdadeiro, sincero claro, aqui é importante lembrar de novo do início, né? Cuidar o que você fala, como você trata as pessoas, porque às vezes isso pode trazer alguma consequência, alguma situação, algum tipo de karma meio negativo, sabe? A gente pode atrair um resultado, uma consequência disso. E é um dia de lembrar que nós temos essa responsabilidade, inclusive afetiva, pelas questões, pelas situações, pelas pessoas e tudo mais. Aqui na saúde, nós temos o 8 de bastos e traz um dia onde talvez vamos nos recuperar rapidamente. É um dia que vai haver uma, uma, uma condição boa na saúde, no geral. Aqui, essa carta do 8 de bastos fala sobre uma força, sobre uma boa imunidade, sobre uma boa coordenação, inclusive fala sobre conexões neurais, sabe? E eu li outro dia num arquivo de um arquivo científico que você caminhar ativa ali, eu vou resumir aqui, né? Porque é muito extenso o arquivo que eu li, mas óbvio, ali aparece, né, o estudo feito e tal, onde as pessoas caminhando poucos minutinhos assim, ao invés de ficarem paradas, olhando o celular, paradas, sentadas em algum lugar, né? Quando você está em movimento, seu cérebro ativa outras conexões e consegue, inclusive, pensar melhor, consegue desenvolver conexões neurais, sinapses cerebrais, né? Que podem, inclusive, ser úteis para esse dia. Traz um raciocínio rápido, traz uma mente mais saudável para esse dia, né? Eu trouxe esse estudo para lembrar vocês, às vezes, quando você está assim, se sentindo meio travado, de, de, de se sentir assim no sentido travado do que eu digo, no sentido de, pô, não sei, minha criatividade tá meio emperrada, tal, sabe? Quando a gente sente assim, ou até mesmo um certo desânimo, dá uma volta, dá uma caminhada. Tem cachorro? Pega teu cachorro, vai dar uma volta. Ai, também, mas eu não posso. Dá uma caminhada na rua da tua casa, até o final da quadra. Só pra, sabe, tenta, começa. Isso vai te ajudar bastante nessa questão de conexões cerebrais, sinapses cerebrais, conexões neurais, né? E até para espairecer, quando a gente fala, né, vou espairecer a mente, é exatamente disso que estamos falando. E aqui na área espiritual, o 8 de bastos vai falar sobre a gente se permitir descobrir experiências que nos ajudam a encontrar o nosso caminho. Sabe, às vezes, quando você tem
curiosidade sobre um assunto, seja religioso ou espiritual de qualquer forma, mas sabe quando você tem uma curiosidade assim, né, sobre uma questão até que trata do plano espiritual em si, que às vezes, né, porque eu vejo bastante gente assim que às vezes é católico, mas já leu algum tipo de livro budista. Conheço gente que é ateu, que já leu a Bíblia. Conheço bruxos, bruxas, magos que utilizam a Bíblia, inclusive, sabe? Então, o nosso mundo ele é muito diverso, ele tem muitas opções, muitas informações. Claro que nem todas delas precisam ser a nossa verdade absoluta. Aqui nós estamos falando de uma curiosidade que você pode ir atrás hoje, né? Pode sentir uma vontade de ir atrás, de descobrir, de entender alguma coisa. E aí o dia vai te incentivar, justamente, as coisas vão estar no seu alcance, sabe? Você vai estar mais suscetível a essa percepção, ao movimento das coisas, e isso vai te trazer mais esperança, porque justamente mostra o quanto tem coisas no teu alcance e como as coisas podem acabar acontecendo, inclusive por isso que é um dia que traz uma certa esperança. E lá no nosso conselho vai vir os 6 de copas novamente. Então é sobre seguirmos o nosso coração, seguirmos os nossos sentimentos, mas assim, seguir os nossos sentimentos nos assuntos que exigem confiança e conexão e afeto dessa forma. Porque às vezes a gente é afetuoso com quem não merece o nosso afeto, é ingênuo, é sensível, gentil com quem não, às vezes não é com nós. Então, sabe, aí tem que ter também essa dose, né? Essa capacidade de entender a dinâmica em como você pode fazer isso de uma forma que não comprometa a sua integridade, né? E é um dia interessante também para lembrar de memórias positivas, pois estas mesmas memórias positivas, elas podem acabar trazendo inspiração e alegria para o momento presente. Então, se eu estou aqui novamente com esses 6 de copas, falando novamente, ele veio na nossa leitura, é porque alguém aqui da nossa comunidade, ou até mais pessoas, às vezes é um grupo de pessoas que precisa ouvir isso, sabe? Relembrar os relacionamentos que você teve, os momentos felizes de verdade que você teve e que moldaram quem você é. Porque nós somos um conjunto de experiências que vão nos acontecendo. Eu digo que, eu penso assim, pô, o ser humano não tem idade, não tem tantos anos, ele tem as experiências que ele viveu e o que ele fez dessas experiências, né? Então, é um dia, inclusive, interessante para fortalecer os laços genuínos, entrar em contato com alguém que está longe ou com alguém que você não fala faz tempo, ou, enfim, pessoas verdadeiras mesmo, que você vai mandar aquela mensagem, que você vai sentir no seu coração que é algo sincero, que é algo bacana, que é algo sensível, genuíno de fato. Então, não se esqueçam dessa lógica aí de tratar esses assuntos com sentimento devidamente dentro dos assuntos que exigem ali um sentimentalismo, tá? Então, deixa o seu like se foi útil para você, comenta aqui se você entendeu ou se não entendeu, se fez sentido para eu saber. E já segue aqui o perfil também para você receber as mensagens todos os dias, ativa as notificações para não perder mais nada. Compartilha com alguém que também pode ser útil para essa pessoa. E eu agradeço muito sua companhia aqui novamente, mais um dia. Que tua sexta-feira seja abençoada, iluminada, repleta de coisas maravilhosas que você merece. Comenta aqui, amém, então, nem que seja, tá? Se você aceita todos esses votos da sua vida, comenta amém. Agradeço, um ótimo dia, um bom final de semana e até mais.